Olá, seja bem-vindo a mais um dos nossos bate-papos, hoje bastante especial. Vou falar para vocês a respeito desse livro, que é O Espírito do Guerreiro, de Steven Pressfield. Não é o último livro que ele escreveu, mas o último cuja tradução chegou ao Brasil. Não estou ganhando nada da editora, diga-se de passagem, falo como admiradora da obra porque gostaria de compartilhar com vocês a reflexão desse livro, que é a mesma reflexão que paira pela obra de Pressfield como um todo. A questão da honra, da virtude, do valor, que aqui é muito bem acentuado naquilo que ele chama do Código de Honra do Guerreiro. Na verdade, esse título em português não corresponde exatamente ao título original, que é o ethos do guerreiro, ou seja, o código de ética, o código de honra, não só para a batalha, mas também para a vida. Então vamos conhecer um pouco dessa obra, eu acho que vocês vão gostar bastante. É um livro pequeno, tem apenas 121 páginas, mas traz uma compilação do que ele sente, do que ele pensa sobre essa questão da ética de guerra, considerando que a nossa vida como um todo é uma batalha constante, interna e externa, e como passar por tudo isso sem se desumanizar, a questão da dignidade e da honra. Bom, uma coisa que já tive a oportunidade de falar para vocês a respeito desse autor, inclusive recentemente tive um diálogo com ele, uma live com ele, que foi uma situação que até hoje eu penso, bom, eu sonhei com isso, não aconteceu realmente, porque sou uma grande admiradora. Ele tem 12 livros, eu conheço grande parte deles, embora nós no Brasil tenhamos pouquíssimos traduzidos. Temos Portões de Fogo, A Guerra da Arte, que é esgotado, e agora esse Espírito do Guerreiro. Nós somos muito escassos de títulos de Pressfield em língua portuguesa. Ele nasceu em 1943, é um escritor norte-americano, roteirista, e que já tem cerca de 12 livros entre ficção e não ficção. E que gosta muito da ficção de fundo histórico, sobretudo voltado para grandes civilizações, para grandes guerreiros, para essa ética de força, de valor que o ser humano pode ter diante da adversidade. A sua obra-prima maravilhosa é Portões de Fogo, que mostra um aspecto totalmente inusitado da Guerra de Termópilas. E também tem um livro, que foi o seu primeiro livro de sucesso, que é A Lenda de Bagger Vance, que deu origem ao filme Lendas da Vida. Para quem não sabe, esse livro, que não existe em português, Bagger Vance é, na verdade, uma adaptação para o século XX nos Estados Unidos, primeira metade do século XX, da história do Bhagavad Gita hindu. Bhagavan nada mais é, Bagger Vance é o Bhagavan, que é Krishna. E o jogador de golfe, que era o protagonista do filme é Matt Damon que faz esse papel, e o Bhagavan era Will Smith. Nós vamos ver que o jogador de golfe é Randolph Junnu, que nada mais é do que um nome adaptado para Arjuna, que é o guerreiro indiano do épico Bhagavad Gita. E ele faz isso de uma maneira muito delicada, com muita profundidade. Esse livro também é belíssimo e gerou um filme belíssimo, que eu convido aqueles que não conhecem, que é Lendas da Vida. Mas enfim, essa nova obra dele é uma compilação de muitas coisas. Uma compilação do que ele fala em Portões de Fogo, Tempos de Guerra, um pouco de cada coisa. E eu acho que vocês vão gostar bastante. Eu trouxe alguns episódios apenas para que vocês sintam o espírito do livro. Bom, ele começa logo no pórtico do livro, ele coloca uma frase de Plutarco, que aliás Plutarco é citado algumas vezes no livro com frases que ele possuía sobre os espartanos, bem interessantes. Ele tinha uma grande admiração pelas Termópilas e pelo que aconteceu ali. Para quem não conhece, em Termópilas, 300 espartanos, junto com mais 3.000 e poucos aliados, téspios e outros, enfrentam 2 milhões de persas, 2 milhões de persas comandados por Xerxes, com o intuito de, nessa passagem estreita, que era Termópilas, reter por 3 dias a passagem dos persas, para que lá atrás os gregos tivessem tempo de se preparar e derrotar os persas, como de fato aconteceu um ano depois. Ele segura os persas, já sabendo que iam morrer, eles seguram os persas por tempo suficiente para que a Grécia pudesse se defender. Esse episódio histórico maravilhoso, ele estuda profundamente e constrói um livro sobre isso, que é imperdível, Portões de Fogo.
Mas então ele começa com essa citação de Plutarco que diz o seguinte: os espartanos não perguntam quantos são os inimigos, mas onde eles estão. Isso é muito bonito, muito sugestivo, né? Quantos são, como estão armados, não me interessa. Onde estão eles? E vamos lá. Esse era o espírito dos espartanos, que tanto admira Pressfield. Pressfield é um escritor maduro o suficiente para saber que os espartanos tinham as suas imperfeições. Sim, todas as civilizações tiveram. Não houve ainda na história uma civilização perfeita, porque nós somos seres humanos que somos, como Platão dizia, mistura de um e do outro, de luz e sombra. Mas é evidente que em todas essas civilizações houve grandes aprendizados para levarmos para o futuro. E o que ele nos mostra é exatamente esse aspecto que era a luz de Esparta, que era o seu código de honra, e como isso era o orientador, dava a tônica daquela civilização, o seu aspecto luminoso. Portanto, cuidado com a morbidez, mas Esparta tinha isso, tinha aquilo outro. Tá bom, nós também. Nós provavelmente temos mais aspectos sombrios do que Esparta. Portanto, vamos aprender, pelo menos por hoje, pelo menos nesse momento, a olhar o aspecto luminoso que nos mostra Pressfield. Ele vai dizer que o código de honra de um guerreiro, isso é importante porque depois ele vai colocar isso dentro da vida da sociedade, o código de honra de um guerreiro é saber ser humano no meio do mundo, saber encontrar a sua identidade, tanto na sua vida interior quanto na vida em sociedade. Ou seja, o código de honra de um guerreiro é um código de sobrevivência como ser humano. Serve tanto para tempos de paz, entre aspas, porque nunca estamos tão em paz assim, quanto para tempos de guerra propriamente dita. Ele vai falar um pouco sobre a mentalidade de Esparta. Esparta tinha uma mentalidade que não era simplesmente dos guerreiros, estendia-se para todos os moradores. E muitas dessas frases, muitos desses episódios, a gente conhece historicamente. Por exemplo, das mães de Esparta, que diziam para os seus filhos que eles voltassem ou com o seu escudo ou sobre ele, mas com honra. Ou seja, mais importante para elas do que a vida física era a honra, que os seus filhos, os seus frutos, fossem dignos da sociedade em que eles viviam, fossem dignos dos seus companheiros, que prezassem a honra e a dignidade. Isso é alguma coisa interessante, porque se vocês considerarem o aspecto feminino de amor aos seus, sobretudo filhos, isso é fortíssimo. Portanto, a maior generosidade que se pode pedir para uma mulher, o próprio Pressfield diz, que fala várias civilizações, que as mulheres de fato foram para o campo de batalha. Mas talvez não seja tão difícil para uma mulher entregar a sua própria vida quanto entregar a vida de alguém que ela ama. E as mulheres de Esparta eram corajosas para isso. Ele cita uma passagem do livro Portões de Fogo, que essa passagem é maravilhosa, onde o rei Leônidas explica que aqueles 300 guerreiros que foram escolhidos para ir a Termópilas não o foram porque eram os melhores guerreiros, foram pelas suas mulheres. Que quando Esparta defendesse toda a Grécia nos portões de fogo, todos os olhos da Grécia se voltariam sobre a cidade. E ali encontrariam essas 300 mulheres dignas, sólidas, com coragem suficiente para honrar os guerreiros que fizeram Termópilas. E essas mulheres seriam as inspiradoras da vitória dos gregos, que de fato aconteceu um ano depois nas batalhas de Salamina e Plateia. É muito interessante, muito bonito. Se diz que verdadeiramente em Esparta choravam as mulheres cujos filhos não foram escolhidos, e não aquelas que os filhos morreram com honra. Era uma mentalidade muito diferente. A vida era considerada como um dom, mas um dom muito passageiro, e havia coisas mais preciosas numa escala de valores do que a mera sobrevivência física. Fica difícil para a nossa mentalidade atual. O problema de colocar a vida física acima de tudo é querer viver a qualquer preço. E isso para os espartanos era muito perigoso, porque tem certos preços que rebaixam tanto a vida que ela já não é mais digna de um ser humano. Essa mentalidade era a base de uma civilização não só dos guerreiros, mas de todos os que compunham aquela sociedade. Era uma sociedade de tipo guerreira. Ele vai falar bastante sobre isso mais adiante. Ele diz que provavelmente as sociedades guerreiras, que é um estágio da sociedade humana, elas tiveram origem naquelas primeiras tribos que eram caçadores-coletores, nômades,
que viviam caçando em conjunto para prover a segurança e a alimentação das suas tribos. Ele diz que muito provavelmente desses caçadores que trabalhavam pela alimentação e pela proteção de todo o bando, veio o código de ética dos guerreiros mais antigos, que regem mais ou menos o mesmo espírito, que estão ligados ao mesmo espírito desses caçadores. Ou seja, a virtude do guerreiro procede de coragem, abnegação, amor e lealdade para com os companheiros, paciência, autocontrole e determinação para tolerar adversidades, sempre pelo grupo, sempre pelo todo, seja uma abnegação e uma entrega sustentada no amor. E ele vai falar bastante sobre isso, que o amor é o contraponto do ódio. E só esse amor é capaz, de fato, de gerar grandes guerreiros, que são capazes de pensar no todo e não apenas em si próprios. Teria nascido nesse estágio, onde a civilização batia, aquela pequena civilização, aquele broto de civilização, combatia juntos todos os seus componentes pela sobrevivência do grupo. Isso é muito interessante. Ele vai continuar então dizendo que um bom guerreiro desses clássicos da antiguidade, primeira coisa que eles faziam é reconhecer o inimigo em si. Eles percebiam em si os vícios e fraquezas, como inveja, ganância, indolência, egoísmo, capacidade de mentir, trapacear e ferir os seus irmãos, como o pior dos inimigos. E como eles sentiam esse inimigo dentro de si, tinham toda uma questão de respeito ao inimigo externo, que sabia que no fundo todos estavam lutando contra a mesma coisa. Portanto, tinha um código de respeito ao inimigo muito interessante, que para ele é um divisor de águas entre o verdadeiro guerreiro e aquele espírito das sociedades deturpadas, do espírito tribal sombrio, que ele vai falar já já, que existe até os nossos dias. Então não pensem que todos aqueles que combateram na história seguiam o código de honra de guerreiros. Mas esse código de honra fez os grandes vitoriosos da história, fez os momentos mais nobres da história. Então ele vai falar, vai citar, tem várias citações nesse livro belíssimas. Eu trouxe algumas para vocês. Ele fala de Arquíloco, que era um poeta e mercenário grego, que ele diz o seguinte: seja valente, meu coração, mantenha o seu território. Na vitória, não se vanglorie. Na derrota, não caia em prantos. Será a grande dignidade do guerreiro. Humildade na vitória, fortaleza na derrota. E paz de espírito, porque se ele deu o seu melhor, se ele travou a boa batalha, ele está em paz consigo mesmo. Feliz, vivo ou morto, em paz consigo mesmo. Para eles, a felicidade está diretamente ligada à posse da honra, como vamos ver já já. Então ele vai dizer que o guerreiro se contrapõe diretamente ao medo, ao instinto de sobrevivência. E isso é muito poderoso, uma força tremenda dentro do homem. O medo, o instinto de sobrevivência, o desejo de viver a qualquer preço, para ser contraposto a isso, você precisa pegar outra coisa que é muito intrínseca à natureza humana. Impulsos inatos do ser humano, que são o pudor, a honra e o amor. Eu uso a palavra pudor porque Platão faz uma diferenciação grande entre vergonha e pudor. Se você, por exemplo, precisa comunicar uma coisa boa, tem uma ideia a transmitir, uma ideia útil, e não faz porque tem vergonha de falar em público, isso é vergonha. Vergonha se aplica à timidez em fazer aquilo que é bom. Agora, o pudor é pudor de fazer aquilo que é mal, que é vergonhoso, que é indigno. Esse é bom. Para Platão, uma das piores coisas que pode acontecer é quando se perde o pudor. Uma civilização despudorada. Então ele vai dizer que esses três impulsos, que é o pudor, a vergonha da desonra, da traição, da deslealdade, a honra e o amor. Esses três elementos são tão poderosos que são capazes de se opor ao instinto de sobrevivência e ao medo, de dominá-los, de mantê-los sob controle.